Ainda existem pastores nos dias de hoje? A Bíblia Sagrada, ela dá respaldo para defendermos a tese de que ainda existe pastores? Porque ouve-se muito acerca deste assunto, mas não existe nada melhor do que nós buscarmos o fundamento dentro da palavra de Deus. Até porque eu acredito muito de que a Bíblia ela é inefável, inerrante e, acima de tudo, sacrossanta. Essa é a minha maneira de analisar a Bíblia Sagrada, que eu acredito piamente ser inspirada pelo Espírito do Senhor. E como reconhecer um verdadeiro pastor? Há quem diga de que não existe mais pastores. E os pastores eram para aquela época. A Bíblia não fala mais acerca disso e alguns buscam outro tipo de título que na verdade só muda a nomenclatura, porém a função é a mesma. Mas quando nós lemos Jeremias, eu quero ler, eu estou com a minha Bíblia aqui, Jeremias capítulo 3, o versículo 15. Olha o que a Bíblia diz, Jeremias 3,15. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e inteligência. Quando eu abro a minha Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo de número 4, o versículo 11 diz assim: e ele mesmo deu uns para pastores. A Bíblia, ela registra esta passagem. Porém, quando nós examinamos a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo de número 13, e observamos o versículo de número 17, salvo engano, a Bíblia nos diz da seguinte maneira: obedecei a vossos pastores. Vamos ler esse versículo? Vamos ler? Deixa eu procurar aqui bem rapidinho. Hebreus 13, o versículo de número, vamos ler o 7, depois a gente lê o 17. Olha o que diz o 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Então, se pastor é só para ovelha animal no Antigo Testamento, então aqui está orientando que pregue para lá no curral, para os animais. Observe, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, ou seja, o testemunho do pastor. Veja o que diz o 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que os façais com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Na verdade, não resta dúvida de que Deus chamou pastores e a Bíblia mostra Deus dando pastores para a igreja e não dando a igreja para o pastor. O que nós precisamos ressaltar e deixar registrado é que um verdadeiro pastor é aquele que não faz da fé mercadoria, nem do rebanho comércio. Verdadeiro pastor é aquele que não apacenta a si mesmo, mas sim apacenta as ovelhas. O verdadeiro pastor é aquele que tem cuidado do rebanho, aquele que pode ser considerado
respeitado e reconhecido como pastor é aquele que ele defende o rebanho dos animais ferozes e principalmente dos lobos. A Bíblia mostra o apóstolo Paulo escrevendo algumas de suas cartas para combater alguns erros doutrinários. Pessoal, a igreja de Gálatas é o maior exemplo das cartas paulinas acerca do combate e da defesa da fé. Paulo observou que tinha se infiltrado ali no meio do povo, alguns se denominando doutores, mestres, e distorcendo tudo aquilo que Paulo tinha ensinado. Então a preocupação de Paulo foi espantar os lobos, e a Bíblia nos mostra a história desta igreja e a preocupação do apóstolo Paulo. Então o verdadeiro pastor, ele se preocupa com a igreja, ele se preocupa com as ovelhas, ele defende, ele coloca o lobo para correr, porque na verdade isso identifica ele como um pastor genuíno. Quando nós falamos em pastor sincero e verdadeiro, logo nós descobrimos aqueles que verdadeiramente estão ali para servir e não para ser servido. O pastor, ele é servo dos servos. Os membros da congregação são servos de Deus. O pastor é servo de Deus e servo dos irmãos, porque o pastor está ali para servir a Deus e para servir também aos irmãos. Então é servo duas vezes. Além de ser servo, precisa deixar brotar do seu coração o verdadeiro amor, porque se não existir amor no coração do homem, não adianta ostentar o reconhecimento pastoral. Amor à alma, amor ao ser humano. Precisa amar pessoas, amar o ser humano, porque nós observamos que a atitude de um mercenário é totalmente diferente. Como já diziam os pregadores, né? O mercenário ele usa as pessoas e ele ama as coisas, né? Precisamos inverter essa ordem, né? Amar as pessoas e usar aquilo que precisa ser usado de maneira clara, sincera e notória. O verdadeiro pastor, reconhecido como pastor, não só serve, não só ama, mas uma de suas maiores pregações, ela se inicia no momento em que ele desce do púlpito. Quando o pastor desce do púlpito, ele está pregando uma de suas maiores mensagens. Existe uma grande preocupação em se pregar, eu quero fazer agenda, eu quero pregar, eu quero ver acontecer, sacudir tudo, mas às vezes não estamos preocupados em manter a nossa comunhão com Deus e viver aquilo que estamos pregando. Porque o mais importante não é pregar para a igreja, o mais importante é a igreja olhar para o pastor e ver que o pastor vive tudo aquilo que ele prega. Isso é uma das maiores metodologias de evangelização e de apacentar almas